E eu concordo com o Diniz nessa frase dele, né? Tem alguns momentos em que o Fluminense vai precisar poupar alguns jogadores, vai ter momentos em que o Fluminense vai ter que acelerar um pouco mais, porque essas 3 semanas, esses dias até o dia 4 de novembro, a tão sonhada final da Libertadores da América, parecem não passar para o torcedor, e imagino que para os jogadores do Fluminense essa ansiedade seja ainda maior. E aí, como conciliar essa fase de preparar os jogadores para a final e jogar os jogos pelo Campeonato Brasileiro? Esse período agora, por exemplo, em que o Diniz está ausente do Fluminense treinando a seleção brasileira, seria um momento perfeito para que os ajustes defensivos, que o Fluminense ainda tem alguns erros, fossem feitos e que o Fluminense conseguisse entrosar e aprimorar ainda mais um esquema que é perfeito, né? Quase perfeito, como o técnico Fernando Diniz vem trabalhando há mais de um ano. Mas, sinceramente, muita gente pode não concordar, mas eu acredito que o Diniz tinha que pedir uma liberação da CBF nesses jogos. É claro que isso não ia acontecer, mas para mim o Fluminense, nesse momento, é muito mais importante do que a seleção brasileira. O Fluminense é muito mais importante do que um jogo contra a Venezuela e o Uruguai. É claro que quando ele assume a seleção brasileira, ele entende que chegando à final da Libertadores da América, como ele chegou, poderia fazer com que ele perdesse uma convivência de uma semana com seus comandados e toda a comissão técnica. Mas esse momento seria fundamental para acalmar esses jogadores após uma derrota no Clássico, retomar o foco na Libertadores da América, que é a grande final no dia 4, e os jogos pela seleção brasileira, se você colocar com todo o respeito do mundo, qualquer treinador, a seleção é favorita contra a Venezuela e contra o Uruguai. O dia a dia do Diniz dizem que é muito bom, e os jogadores do Fluminense gostam dos treinos, porque os treinos são fortes, são pesados. Então, seria o ideal, o melhor dos mundos, o Mário Bittencourt, o presidente do Fluminense, pegar o telefone, ligar para o Edinaldo e falar: ó, tem como liberar o técnico agora? A gente tem uma final no dia 4 de novembro, mas não tem como fazer. É o técnico escolhido pela CBF para dividir as funções entre seleção e Fluminense. Mas no momento, e eu sempre comentava aqui, o Fluminense é mais importante do que a CBF. É mais importante do que a seleção. O Fluminense, em busca do seu jogo mais importante da sua história contra o Boca Juniors, deveria estar 100% focado no tricolor. Não acredito, mais uma vez, que isso vá afetar no resultado. Não acredito que, se o Fluminense eventualmente perder para o Boca Juniors, o que eu também acho que não vai acontecer, vai ser pelo fato do Diniz ter se ausentado, mas tinha que ter foco 200%, 1000% na Libertadores da América, porque o Fluminense vai enfrentar um adversário, que é o Boca Juniors, que é um adversário copeiro, que já ganhou a Copa Libertadores da América por 6 ocasiões, se não me engano vai jogar a sua final de número 13, em comparação com o Fluminense, que vai jogar a segunda, é muito maior, tem um time tecnicamente pior, mas o Fluminense tinha que ter todo o seu departamento de futebol focado nesta grande final. A análise sobre o Boca vai ser fundamental para o Fluminense escalar, principalmente o time inicial, da maneira como o torcedor espera, e aí seja com o Alexander ou não, seja com o volante ou não, mas acima de tudo que o ambiente esteja 100% focado nessa final. Então, o Fluminense é mais importante do que a seleção brasileira nesse momento, mas não há o que se fazer. Não só o Diniz está lá, a seleção brasileira, como o Nino e o André também foram convocados pelo seu treinador do Fluminense, o técnico Fernando Diniz. Eles não devem jogar contra Venezuela e Uruguai como titulares, seria uma surpresa para mim. Então, esse período aí de novembro, outubro, era a hora de rolar uma conversa e falar: libera o técnico da seleção para ficar com o Fluminense, porque no momento o Fluminense é mais importante. Mas claro que para o Diniz isso também é, na cabeça dele, a seleção brasileira é um passo fundamental na carreira dele. E também tenho certeza de que o Diniz só pensa na Libertadores da América. Qualquer passo que ele vá dar, ou em Cuiabá, no jogo contra a Venezuela, ou contra o Uruguai, em Montevidéu, o Diniz vai estar pensando lá no Boca, no dia 4 de novembro, no estádio do Maracanã, às 17 horas. Final está confirmada, horário marcado, Fluminense e Boca Juniors. Boca Juniors e Fluminense, não há mais para onde correr, não há mais o que decidir, os dois finalistas estão definidos. 17 horas no Maracanã, no estádio onde o Fluminense perdeu 4 vezes apenas em 2023, sendo apenas clássicos. O Fluminense perdeu 2 vezes para o Botafogo, perdeu 2 vezes para o Flamengo e sabe jogar no Maracanã, que vai ter muitos argentinos, é verdade.
Os argentinos prometem invadir mais uma vez o Rio de Janeiro, invadir mais uma vez a praia de Copacabana, mas eu vejo um Fluminense favorito. Volto a dizer, eu acredito que de fato, como a torcida do Fluminense canta, chegou a hora. E não vejo que vai haver soberba desses jogadores, desse elenco, formado por atletas que são experientes, vencedores e, acima de tudo, identificados com uma causa, a causa da conquista da Libertadores da América. Então, Fluminense só pensa na Libertadores e espero e acredito que também o treinador Fernando Diniz esteja pensando apenas no Boca Juniors e no dia 4 de novembro.